Summit Max Super Large Bore High Point versus o Vecta no tratamento endovascular do AVC isquêmico. Quando nós falamos de trombectomia mecânica, cada minuto conta. E a lógica ela é muito simples. Quanto mais rápido você remover o trombo, mais tecido cerebral ele é salvo. Mas será que aumentar o calibre do cateter de aspiração realmente muda o jogo? Ou na prática o ganho é menor do que nós imaginamos? Essa que é a grande questão. Olá, eu sou o Dr. Igor Pagiola, médico especialista em neuroradiologia intervencionista, e aqui no canal você encontra técnicas avançadas, decisões estratégicas e o que realmente importa no campo neurovascular. Hoje nós vamos falar sobre o Summit Max, um estudo randomizado que colocou frente a frente dois sistemas de aspiração para a trombectomia mecânica no AVC isquêmico com oclusão de grande vaso. Super Large Bore High Point, ele é um cateter de aspiração da Root 92, projetado com diâmetro interno maior, buscando maximizar o fluxo de aspiração. E se nós olharmos o High Point, ele tem uma luz interna de 0,88 e há uma tendência no mercado a gente ter cateteres de aspiração cada vez com luz interna maior e, além disso, possui dispositivos para facilitar a sua navegação. Por exemplo, o High Point ele possui o que nós chamamos de Tenzing, que é um sistema para auxiliar na navegação e chegar com esse cateter de 0,88 em artérias cada vez menores. É claro que existem outras empresas, por exemplo, essa do High Point é da Rota 92, Route 92, mas nós também temos, por exemplo, da Penumbra. A Penumbra existe o Red 72, que a luz interna dele é de 0,72, e nós temos o Sendit, que é mais ou menos a mesma ideia do Tenzing. O Tenzing vai dentro do cateter High Point e o Sendit vai dentro do Red 72. Então ajuda muito na navegação. Nós não temos disponível o High Point aqui no Brasil, mas o Red 72 nós possuímos e eu já utilizei em algumas ocasiões e facilita muito usar junto com o Sendit. E também foi visto nesse trabalho, comparando então o High Point com o 0,88 com o Vecta. O Vecta é um outro tipo de cateter de aspiração, um cateter de calibre menor, mas também consolidado no uso clínico. O Vecta é da empresa Stryker e ele tem uma luz interna de 0,71 ou 0,74. Nesse estudo foi utilizado mais o 0,74 para comparar com o High Point de 0,88. Então o Vecta da Stryker de 0,74 e o High Point da Root 92 de 0,88 de luz interna. Então a gente comparou nesse trabalho esses dois sistemas de aspiração, 0,88 versus 0,74. E qual que foi então o desenho desse estudo? Foram incluídos 243 pacientes com oclusão de grande vaso da circulação anterior. E o tratamento ele foi feito por aspiração direta ou como parte de uma estratégia combinada com o stent retriever. E qual que era o endpoint primário? O objetivo principal era medir a taxa de recanalização bem-sucedida já na primeira passagem, com um TIS modificado maior ou igual a 2B. Então, esse que foi o endpoint primário desse estudo. E quais foram os resultados que nós vimos avaliando, então, a comparação entre o High Point de 0,88 de luz interna, Super Large Bore Catheter, e o Vecta de 0,74. E nós vimos que o High Point teve quase 74% de sucesso na primeira passada e o Vecta 66,4%. E apesar da diferença, o resultado ele não foi estatisticamente significativo, mas apontou uma tendência de desempenho superior para o High Point. Então houve uma tendência para aqueles cateteres de 0,88 ter um sucesso maior em primeira passagem. E o tempo de reperfusão? A média foi muito parecida entre os dois grupos, mostrando que o calibre maior do High Point não necessariamente resultou em procedimentos mais rápidos. E qual que seria a nossa interpretação clínica? Na teoria, um cateter de maior calibre aumenta o fluxo de aspiração e, potencialmente, a taxa de recanalização em primeira passagem. Mas, na prática,
o ganho pode ser limitado por variáveis como a anatomia do paciente, a rigidez e navegação do cateter, a técnica utilizada e, claro, também nós temos que colocar isso, a experiência do operador. O estudo ele reforça que não é apenas o diâmetro que decide o resultado. Então nós precisamos avaliar outros pontos, escolher a melhor técnica para cada tipo de anatomia. Se você tem disponível esses sistemas que auxiliam na navegação, tipo Tenzing ou Sendit, para navegar cada vez mais esses cateteres de luz cada vez maior, auxilia muito na sua navegação. Isso é interessante que na minha experiência, quando nós tínhamos o Headset 2 tinha que navegar ou com cateter 0.21 ou com cateter 0.27, havia uma dificuldade muito maior para essa navegação. Já utilizando o Sendit, isso facilita demais para navegar esse tipo de cateter. Eu não tenho experiência com o HighPoint e o Tenzing, mas pelos relatos de colegas de fora é muito parecido. E o que a gente deve pensar? A escolha do dispositivo ela é muito importante, mas o impacto maior vem da estratégia global. Então, a seleção correta do paciente, otimização do acesso vascular. Então você tem que olhar e ver esse tipo de anatomia, eu devo fazer tal acesso com um cateter guia balão, com bainha longa, vou utilizar um stent retriever, vou utilizar um cateter de aspiração. Então tudo isso nós temos que otimizar, desde o acesso vascular até a combinação de técnicas quando necessário. Não é somente, vou comparar esse com aquele, vou utilizar sempre essa técnica, não. Você tem que adaptar a sua técnica para cada caso que você vai ver. E o planejamento deve ser muito importante para você evitar múltiplas passagens e reduzir complicações. Por isso, avalie muito bem os exames de imagem não invasivos, seja feita angiotomo, angiorressonância, tomografia de crânio, a ressonância para avaliar o tipo de trombo, a localização do trombo, como é a anatomia desse paciente, desde a origem dos arcos, como é a carótida comum, como é a carótida cervical, onde está a oclusão. Então, tudo isso você tem que colocar e avaliar, e não somente lá, eu sempre faço aspiração, eu sempre faço isso, eu sempre... Não, você tem que colocar isso em uma outra perspectiva para você conseguir cada vez mais otimizar para você ter um sucesso em primeira passagem, que é o que nós desejamos em todas as trombectomias mecânicas, no caso de AVC isquêmico, para salvar cada vez mais tecido. Então o Summit Max mostra que inovação em dispositivos ela é sempre muito bem-vinda, mas que no dia a dia os resultados sólidos dependem mais de como nós conduzimos todo o procedimento do que apenas da escolha do cateter. Então, você tem que ter na sua mente de avaliar como um todo o caso, a anatomia, o tipo de trombo, a localização do trombo, os materiais disponíveis, o tipo de acesso que você vai utilizar para você escolher melhor então a sua técnica. E se você deseja se tornar um especialista em NRI, eu gravei uma aula com passo a passo completo para isso e deixei o link na descrição desse vídeo. Esse conhecimento pode encurtar o seu caminho para dominar os casos complexos e melhorar os seus resultados. Então, clica no link para você saber um pouco mais sobre esse vídeo. E é claro, comenta aqui o que você achou desse Summit Max, quais as outras também estudos que você deseja que a gente faça vídeos, comenta aqui que nós vamos olhar, eu vou olhar cada um dos seus comentários e preparar um vídeo específico para aquilo que você quer, tá certo? Um grande abraço e fiquem com Deus.